Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Rodrigo Herrerias e vamos para mais um vídeo de análise do gráfico diário de alguns ativos aí para a próxima segunda-feira. Hoje é dia 19 de julho, no domingo, então essa análise vai servir para o dia 20 de julho, a próxima segunda. Lembrando, pessoal, sempre no começo do vídeo é importante lembrar que o objetivo do conteúdo desse vídeo é única e exclusivamente educacional. A gente não recomenda compra, a gente não recomenda venda, a gente não recomenda trade, a gente não dá call de nenhum ativo. A gente sempre busca identificar alguns setups utilizados no mercado, alguns mais comuns, outros setups diferentes, e a gente analisa o comportamento dos ativos diante de cada uma das estratégias. É sempre bom também lembrar que operar em renda variável é uma atividade de risco e a decisão de comprar ou vender ativos é de sua inteira e exclusiva responsabilidade, inclusive você podendo perder todo o dinheiro que você possui ou até mais daquilo que você tem, dependendo do seu nível de conhecimento, da sua disciplina, do seu gerenciamento de risco. Rentabilidade passada não serve como garantia de rentabilidade futura, beleza? Então tá aí o aviso e agora a gente já pode começar com o gráfico do Ibovespa. Gráfico do Ibovespa indo bonitinho, sossegadinho, tranquilinho para a zona dos 105.928 pontos. Por enquanto, ele está bem comportadinho, trabalhando acima da média de 9. A média de 9 está sustentando os preços. O candle da última semana foi um candle bastante interessante, inclusive com relação ao volume, teve um bom volume. Isso é bom? Quer dizer que vai continuar subindo? Não, não quer dizer que vai continuar subindo. Quer dizer só que tem bastante convicção no movimento. Então é um movimento com convicção. Pode ser que a pessoa os traders, os players estão entrando bastante para começar a realizar lucro e tudo. Pode ser que esse volume já seja o início de saída de posições, tá? Mas eu acredito ainda, pelo comportamento que o papel está tendo, que ele vai vir sim aqui testar os 105 e poucos, 106 mil pontos. Vamos para o mini índice, o Infut. Também está bem parecido com o índice, né? Eu só não reparei uma coisa do Ibov. O Ibov e o Infut estão iguais quanto a isso. Deixa eu vir aqui para o Infut que a gente já começa a falar sobre ele. Que é o seguinte: candles fechando fora da banda de Bollinger, tá? Isso daí, obviamente, indica uma possível distorção do preço. O preço está além daquela volatilidade que ele deveria estar, ele fez um movimento além daquele que ele deveria fazer, e ele tende a voltar para dentro das bandas de Bollinger. Isso não quer dizer que ele vá cair. Isso, inclusive, não quer dizer que ele vá voltar já na segunda-feira. Se a gente ver aqui, esses movimentos aqui, ele chegou a ficar 1, 2, 3, 4 dias fora da banda para voltar. E pode ser que este movimento se repita aqui, tá? Eu só estou dizendo isso porque ele está... É uma atenção a mais que a gente precisa ter, tá? Uma atenção a mais que a gente precisa ter esse ponto. Mas em contrapartida, o preço está bastante comportado, também trabalhando acima da média de 9. Esse movimento aqui também começou já a fazer com que as bandas se abram mais um pouco, porque elas estavam se fechando bastante por conta dessa movimentação. Então fez com que as bandas se abrissem um pouquinho. Vamos ver como é que vai se desenhar aí na próxima segunda-feira. Tem aqui como suporte a média aritmética de 200, tem a média de 9, tem aqui a linha de 98 mil e poucos pontos, que é junto com essa zona aqui de resistência. Então tem bastante coisa aqui para baixo,
O importante é, inicialmente, ele continuar acima da média de 9. Isso é muito importante. Bom, índice futuro é isso. Dólar futuro está muito parado, está muito lateral. Não tem nada aqui. Tá? As bandas estão bastante estreitas. Não tem deslocamento de preço aqui. Enfim, entrar no dólar para swing trade aqui, para qualquer coisa, além de um day trade muito bem planejado, é pedir para tomar stop. Então, dólar futuro, nada. Precisaria aí romper essa zona, com convicção para poder desenvolver e mostrar alguma coisa aí para gente que está tentando analisar e ler o gráfico, tá? Lembrando também, eu não sou analista de investimentos, eu sou apenas um estudioso do mercado, eu gosto bastante de analisar e de estudar o mercado, eu não sou o dono da verdade, eu não prevejo o movimento do mercado, eu só tento ler o que foi feito até agora e com base no que foi feito até agora, ver o que pode ser que seja mais provável de acontecer no futuro. Enfim, só para deixar claro isso daí. Então, já vimos Ibovespa, vimos mini índice, vimos dólar futuro. Vamos dar uma olhada no milho. O milho está bem interessante, o milho está bem bonito. Olha que legal o movimento do milho no diário. Ele está em um movimento bastante convicto de alta, fez uma correção e uma lateralização aqui nesta região. Isso daí serviu para o estocástico vir para uma região de sobrevenda e agora o milho faz este candle de retomada do seu movimento de alta, ou pelo menos de tentativa de retomada, um candle que vai indicar aí um teste nesse topo. Junto com isso, temos aqui um setup 9.1 também, tá? Então, bastante interessante tá o milho. Eu vou até anotar aqui para mim. CCM FUT, acho que é o CCMU que está em vigor, depois eu preciso confirmar isso, mas eu acho que é o U que está em vigor, o contrato U, e enfim, desenhou a mesma coisa, tá? Tá desenhando a mesma coisa, é o U que está em vigor, ficar atento aí, deixa eu colocar um alarme aqui para mim, porque tá bem interessante. Vamos dar uma olhada no boi gordo. Boi gordo fazendo aqui, nossa, olha esse movimento de alta também, que sensacional. Tivemos 9.1 aqui, aqui nós tivemos um 9.3 com preço de fechamento de reversão, aqui nós tivemos um 9.3, depois aqui nós tivemos um disfarce de compra, aqui nós tivemos um inside bar que não foi acionado, também um 9.3 que foi acionado aqui. Aqui nós tivemos um 9.3 com preço de fechamento de reversão. Aqui nós tivemos um 9.3 com preço de fechamento de reversão. E esse foi o primeiro que deu stop de toda essa subida aqui. Depois a gente teve uma barra elefante no boi, que deu esse recuo formando o gift. E foi acionado aí na semana passada este gift e bastante interessante, tá? Bastante interessante. Agora não tem nada, tá? Eu não vejo nada nesse momento no boi porque o gift já foi acionado. Só ficar aguardando. Vamos dar uma olhada no café. O café, vamos ver o café. O café estava bem fraco, deu uma bela de uma lateralizada aqui. Está formando aqui um fundo triplo com uma barra de força e um 9.1 também. Isso é bastante interessante. Vamos dar uma olhada no volume, apesar de eu não ligar muito para volume, mas no caso do 9.1 é a seguinte, né? Para cair não precisa ter volume, mas para subir, uma subida com convicção, uma subida mais confiável, se torna se ela tiver volume. Volume bom, volume acima da média. A gente vê que já tivemos um volume bom aqui nessa subida,
que foi afundado, aniquilado por isso daqui, e agora está se segurando, os compradores novamente estão se segurando. Tivemos um bom volume, portanto, 9,1 aqui no café arábica, tá? Agora, com relação às ações, a gente tem aqui a Vale está muito forte, a Vale está bastante forte, movimento muito bonito da Vale. Tivemos este candle, esta barra de força, pode-se dizer até que seja uma barra elefante, porque a gente não vê barra parecida com essa em todo aquele período para trás. E nós tivemos essa barra elefante, então este candle da sexta-feira, ele pode ser 3 tipos de setup. Ele pode ser um gift, tivemos uma barra elefante e um recuo, tá? Pode ser um gift, o que acionaria uma compra na ruptura da máxima do gift. Lembrando que eu não recomendo aqui compra ou venda de nada, nós só estamos estudando aqui as diversas estratégias. Isso daqui poderia ser um gift, isso daqui poderia ser um 9.3 e isso daqui também seria um inside bar, tá? Inside bar é um pouco pior porque ele não está na região das médias, mas enfim, também seria. Quem é mais agressivo poderia operar um inside bar aqui. Eu prefiro operar isso daqui como um gift ou um 9.3, tá? Mas tá bonito, tá bem interessante a Vale. Vamos ver. Próximo papel, CSMG3. CSMG3, a gente tem aqui uma grande e enorme lateralização de aproximadamente 2 meses aí. Nessa lateralização, a gente pode perceber algumas coisas. A gente pode perceber que nós temos um limite mais ou menos de lateralização inferior neste ponto e nós temos um limite superior da lateralização neste ponto, né? Levando isso em conta, lógico, faz tempo que não é tocada essa região superior, faz tempo que o preço está trabalhando nos 50% inferiores da lateralização. A gente pode ver que a média móvel, as médias móveis, elas ficam mais ou menos na metade, elas tendem a ficar na metade da consolidação, justamente porque é uma consolidação, o preço sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e na média o preço está naquele valor exatamente dos 50%. O que nós vemos aqui é o seguinte, embora eu não goste de operar consolidação, o que a gente tem aqui é um preço de fechamento de reversão exatamente na fronteira inferior da zona de consolidação. Ativando-se esse preço de fechamento de reversão, ele pode levar o valor até os 60 e 61, que é inclusive valor inferior ao limite superior da zona de consolidação. Então, é um valor, se a gente considerar, por exemplo, que o limite superior está nessa região, tá? Vamos supor que seja essa região, ainda teria aí um fôlego de 2,5% até ele chegar no topo do retângulo. Então, eu acho interessante esse tipo de operação. As médias já não contam, porque as médias estão flat. A única média que poderia contar é a média de 200, mas você pode ver que o preço está cruzando ela para cima e para baixo, então não está respeitando muito a média de 200. Eu acho que valeria a pena, sim, de repente pegar um day trade aí amanhã nesse papel CSMG3. Próximo papel é Duratex, DTEX. Duratex a gente tem, e aí eu falo mais para quem é mais arrojado, um inside bar. A gente teve aqui um fechou fora, fechou dentro, ele não teve condições de retornar a média de 21, justamente porque a tendência está muito forte. Agora formou um inside bar, ele está mais ou menos aí na região das médias. Eu gostaria que ele tivesse um pouco mais para baixo, mas não é o que está acontecendo. Também é um
um doji isso daqui, e sendo um doji isto daqui, a gente poderia até, além de operar tão somente esse inside bar e talvez traçar um alvo aí para swing trade em 16,89 ou em 16,62, a gente poderia até aguardar a abertura do candle de amanhã. Se o candle de amanhã abrir gapado, seja para cima, seja para baixo, a gente poderia entrar na ponta correspondente ao gap que foi aberto. Então, se o preço abrir, por exemplo, com um gap de alta em relação ao fechamento de sexta-feira, a gente poderia logo no começo do dia, uma das primeiras negociações do dia, entrar na ponta compradora em Duratex e aguardar aí até o fechamento de amanhã para ver se essa explosão, essa expansão de preço se desenvolve a favor da tendência e a favor da abertura do preço, né? A gente vê que já são 2 dias de contração, e isso daí é bastante importante, é bastante significativo, tá? Então, temos o inside bar aqui, que pode ser operado, e também temos essa outra possibilidade de esperar abrir com um gap amanhã e entrar a favor da abertura. Essa é Duratex. Vamos analisar aqui a Petrobras. Petrobras, a gente ela tá meio travada, a Petrobras, na verdade, né? E outro detalhe importante, amanhã é dia de vencimento de opções. Então amanhã o mercado tende a ser bastante volátil, principalmente as ações que têm mais opções, como é o caso da Vale, que eu já comentei aqui, e também o caso da Petrobras. De qualquer forma, isso daí ela exige um pouco mais de atenção no mercado, tá? Mas feitas essas considerações, a gente tem aqui em Petrobras o quê? A gente teve aqui um preço de fechamento de reversão, que ele andou de forma favorável. Feito isso, a gente tem aqui um candle de referência, um candle referência. Temos aqui, portanto, um setup 9.3 e, além disso, um inside bar, tá? E esse inside bar, sim, já na região das médias e tudo. Então, o rompimento da máxima deste inside bar poderia aí possibilitar uma operação em Petrobras. Sanepar, bom, Sanepar é aquela coisa, né? Ela também está lateralizada. É um papel que, assim, ele está prestes a explodir para algum lugar. Eu acredito que ele vá para cima. Mas, assim, é só um achômetro. E a gente não trabalha aqui com achômetros, tá? De qualquer forma, a gente tem um movimento grande para cima que já foi suficiente para romper essa zona de consolidação. Nós temos um recuo para dentro da zona de consolidação e uma contração no movimento. Isso daqui significa o quê? Nós vamos operar este inside bar? Não, eu não vou operar esse inside bar porque esse inside bar inclusive já retornou para a consolidação. Mas eu vou esperar talvez uma abertura em gap de fuga nesse papel. Se esse papel já abrir aqui para cima num gap de fuga, muito provavelmente eu vou querer comprá-lo já logo na abertura do mercado, tá? Por isso que, inclusive, eu vou colocar um alarme aqui, porque assim que ele romper essa linha, a região dos 32,95, já dá para eu analisar uma possível entrada nesse ativo para amanhã, Sanepar. O IBR, eu tinha analisado esse papel na sexta-feira, e eu tinha visto uma bela de uma possibilidade de compra nesse papel por conta deste pequenino inside bar aqui e também por conta da consolidação desse retângulo que está sendo formado em topo ou então deste Power Breakout que está se desenhando em OIBR3. Tá? Acontece que saiu notícia da Oi
no sentido de que tanto a TIM, quanto a Claro, quanto a Vivo ofereceram uma proposta para aquisição de alguns dos ativos da Oi, enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu não leio notícias muito, mas essa eu acabei vendo. Então eu acredito que em razão disso ela vai abrir com um belo de um gap para cima e aí, enfim, eu vou acabar provavelmente perdendo esse rompimento aqui de Power Breakout. Vamos ver como é que vai ser amanhã. Eu espero estar errado, eu espero conseguir capturar esse movimento, mas eu acho difícil isso acontecer. Banrisul, em razão da notícia, tá? Banrisul, nós temos aqui um papel que também estava bastante travado. Aliás, todo o setor bancário está bastante travado. De repente, tivemos aqui um candle de força, tentando fazer um rompimento, tentando fazer um movimento de alta. Esse candle de força foi seguido por um inside bar, e esse inside bar não foi rompido. Esse movimento de alta não teve continuidade. Em compensação, ele não teve continuidade, mas ele formou aqui um belo de um setup 9.3 aqui no gráfico diário. Isso significa que podemos esperar um pequeno pivô de alta aqui em Banrisul, um pivô de alta nesse sentido aqui, e aí pode ser que ele vá embora, tá? Eu vou tentar pegar alguma oportunidade, esperar por alguma boa oportunidade de entrada amanhã. Quem sabe o Banrisul não ajuda a gente a achar essa oportunidade. Próximo papel é Fleury. Fleury a mesma coisa, papel travado, tá? Temos um inside bar aqui, mas um inside bar bastante feio. O ideal em Fleury seria no rompimento dessa região. Rompimento dessa região poderia sim significar algo. Inclusive Fleury, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente teve 40% de alta e 13% de queda mais ou menos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. 13% de queda. 40% de alta, 13% de queda. Essa consolidação aqui de Fleury, ela não é um breakout e muito menos um power breakout, tá? Tá mais para uma lateralização aqui, uma formação de um retângulo em topo. Eu não gosto muito porque eu acho que para ser um retângulo em topo, a alta teria que ser maior do que aconteceu e a lateralização teria que ser um pouco menor do tanto de período que já está lateralizado, mas o fato é que está lateralizado. E se está lateralizado, ele está guardando energia para um impulso para algum dos lados. E se está guardando energia para algum impulso para algum dos lados durante todo esse tempo, quer dizer que provavelmente esse impulso será bastante significativo. Então, se esse impulso for para cima, eu vou tentar me aproveitar dele e tentar fazer aí uma graninha também em Fleury. E por isso que eu estou marcando isso, Fleury para amanhã, tá? E aí, não só para amanhã, mas para o decorrer da semana. Próximo, IRBR3. IRBR3, a gente vê aqui um movimento, uma tentativa de segurar o preço, mas essa tentativa de segurar o preço por duas vezes não teve muita sequência. Os compradores fizeram aqui uma força descomunal para segurar o preço, para tentar jogar o preço para cima, e essa força foi neutralizada quase que imediatamente. Com isso, formou-se na sexta-feira um micro inside bar aqui, tá? O que possibilitaria uma tomada de posição na venda, dependendo de como se comportar esse papel amanhã, na segunda-feira. Então, IRBR, temos aí um inside bar. Cogna a gente tem um disfarce aqui, um disfarce de venda, tá? Em Cogna. Lembrando que nós recentemente tivemos 2 disfarces de venda. Os 2 disfarces de venda, teoricamente, foram ativados e estopados.
Isso significa que Cogna está com um movimento bastante forte, bastante convicto de alta. Nós temos aqui como suporte de preço a média de 200 e como resistência a média de 610 exponencial. Tá? Cogna está então nesse range, portanto, mas está formando um padrão de recuo, um padrão de correção à média, e isso pode indicar uma tomada de posição na ponta vendedora em Cogna para amanhã. Próxima ação é BIF 3 Minerva. Nós temos em BIF 3, aí sim, nós temos um inside bar bastante interessante. É um inside bar que ele vem depois de um rompimento. E que rompimento que nós estamos falando? Porque, na verdade, aqui não rompeu. Aí não rompeu, mas esta região aqui foi perdida. Esta região aqui também foi perdida. Então, nós estamos vendo uma perda interessante aqui de regiões, além de um pivôzinho de alta aqui. E agora o preço recuou, formou um inside bar. O rompimento deste inside bar pode permitir a continuidade aí do pivô de alta em BIF. E quem sabe aí sim, abertura mais convicta das bandas de Bollinger e um movimento mais forte para cima em BIF. Temos também Mills. Mills, o que nós temos em Mills? Mills nós temos um pequeno inside bar que pode ser ativado e sim dará um trade, tá? Mas nós também temos aqui por enquanto um power breakout ou um início de uma tentativa de um power breakout, tá? Eu digo isso por quê? Porque a média de 21, essa tracejada amarela, ainda está longe do preço. O ideal seria continuar lateralizado por mais alguns dias para essa média vir caminhando e se aproximando do preço até chegar e dar suporte ao preço aqui e aí sim fazer um movimento para cima. Então, Mills, por enquanto temos um inside bar e um power breakout ainda em formação. Pode ser que ele já rompa, mas se romper será um power breakout, mas não um power breakout dos mais bonitos, tá? Mills é isso. VULC 3 nós temos um preço de fechamento de reversão logo após um fechou fora, fechou dentro. A gente teve aqui um fechou fora, fechou dentro na terça e na quarta-feira. Esse fechou fora, fechou dentro de quarta-feira foi ativado e já deu aí um lucro de 2,25% praticamente aí para quem trabalhou vendido essa operação. Tentou dar continuidade na venda na sexta-feira, mas não conseguiu. Fechou acima do fechamento anterior, tá? Isso não cancela, obviamente, fechou fora, fechou dentro. Fechou fora, fechou dentro. Ele pode, inclusive, vir e tentar atingir aqui a média de 21, sem problema nenhum. Fato é que, preço de fechamento de reversão em cima das médias, ele possibilita uma compra sempre a favor da tendência. Operar a favor da tendência é sempre mais fácil do que operar contra a tendência. Então, já que se formou este padrão aqui, já que eu não faço swing trade na venda, só day trade, existe essa possibilidade de tomada de posição na compra. Vamos tentar. A vantagem justamente do investidor para quem opera mais ativamente no mercado é que enquanto o investidor ele ganha na alta e perde na baixa, o trader, ele, lógico que não estou falando que é mais fácil, muito pelo contrário, é mais difícil do que trabalhar como investidor, mas o trader ele pode ganhar na alta, na baixa e na retomada da alta ele continua ganhando, então ele ganha duas vezes, vamos dizer assim, não duas vezes o que o investidor ganharia, mas ele tem essa oportunidade também de ganhar na baixa, coisa que quem trabalha, por exemplo, com buy and hold já não tem, porque se você só compra uma ação e não trabalha com nenhuma proteção, não trabalha com hedge, com nada disso, na queda você vai perder. E aí é que o trader
ou operações de mais curto prazo conseguem tirar vantagem disso aqui. Vulcabras, então, preço de fechamento de reversão. A BCB4 temos um novo preço de fechamento de reversão. Já estou vendo que eu estou me estendendo bastante no vídeo de hoje, mas tem mais alguns ativos aí para falar para vocês. A BCB4 nós temos mais um preço de fechamento de reversão. Estamos aí sim acima das médias, estamos sim em uma consolidação também, mas eu acredito que para um possível day trade para amanhã, nada impediria de tentar operar esse papel aí de alguma forma em casos de uma possibilidade de formação de padrão aí nos 60 minutos, que está começando a engatar uma tendência de alta, tá vendo? Ou até nos 15 minutos, que já tem uma tendência de alta um pouco mais definida, também poderia aí apresentar uma oportunidade interessante. Porto Belo, nós temos aqui um preço de fechamento de reversão também. Nós já tivemos um aqui, esse daqui já foi ativado e ainda não estopou. Tivemos esse, que embora eu não goste muito dele, porque ele... Deixa eu ver se ele está na região das médias. Ele está nas regiões das médias, seria um ativo, um padrão que eu tomaria posições e ele teria dado stop. Esse inside bar não, este inside bar sim está na região das médias, este preço de fechamento sim está na região das médias, enfim. Com exceção deste daqui, todos os outros teriam sido positivos, inclusive este disfarce de compra também teria sido positivo para a gente. Dito isso, temos também mais um padrão aqui para ser ativado e que tende a ir a nosso favor. Fora isso, a gente também tem e verifica a formação aqui de um Power Breakout, tá? Então nós temos dois padrões aqui em Porto Belo. Espero conseguir pegar este movimento caso ele venha correr amanhã. LWSA3 Local Web, um papel novo, mas um papel excepcional, que inclusive um aluno que se tornou um amigo nosso, ele me apresentou esse papel porque eu não conhecia, e ele está fazendo um belo de um trade nesse papel aí mais de longo prazo. Enfim, formando o inside bar aqui em uma consolidação, sim, em uma consolidação, mas nós temos aqui a média de 21 chegando, nós temos a média de 34 logo aqui embaixo. Bom, enfim, tem bastante suporte aqui para segurar o preço caso a gente resolva tomar uma posição. Fora isso, também está se formando aí um Power Breakout, e isso é bastante interessante nesse papel, tá? Atenção para amanhã. Log 3 nós temos também um inside bar, tendência de alta bonitinha, comportada, respeitando as médias, inside bar formado, rompimento da sua máxima, tomamos posição na compra para tentar continuar esse movimento de alta. Log 3 não tem muito o que falar. A Rumo, raio 3. Bom, raio 3 a gente tem aqui um 9.1 na raio 3, bastante interessante, muito bonito. E nós temos também na raio 3 um Dave Landry, um Laney's Diamond, muito legal. Por que nós temos um Laney's Diamond muito legal e um 9.1 muito interessante? Porque nós temos aqui um fundo e um outro fundo. Fundos descendentes. Fundo anterior mais baixo do que o fundo posterior. Já aqui no nosso estocástico, nós temos um fundo que corresponde a este fundo e nós temos um outro fundo que corresponde a este fundo. E estes fundos aqui estão ascendentes. Portanto, nós temos uma divergência de alta no estocástico, o que seria daí o gatilho da estratégia do Laney's Diamond, e nós temos aqui um 9.1 formado, ou seja, rompendo a máxima de amanhã, já possibilita uma tomada de posição em rumo que está muito bonita, está prestes a estourar para algum dos lados,
tá prestes não, né? Eu não sei quando ela vai estourar, eu sei que o preço está bastante contraído, as médias de Bollinger estão bastante afuniladas, e quando estourar será um movimento bastante interessante que eu pretendo capturar também. Então tá aí raio, JHSF3, JHSF3 nós temos aí um 9.3 de compra, bonitinho, também papel bastante comportadinho, apresentou aqui um 9.3 com inside bar que foi muito bom, 23% chegou a dar. Aqui também nós temos um 9.3 que também foi embora. Depois nós temos aqui um preço de fechamento de reversão que foi embora. E a partir daqui ele rompeu a banda de Bollinger, eu já não tomo mais posição. Fez esse preço de fechamento de reversão, está indo embora, chegou a dar já 8% de lucro, isso é muito interessante. Fez esse inside bar, não ativou e agora ativou mais um 9.3. Então, o rompimento da máxima desse candle de sexta-feira possibilita uma tomada de posição em JHSF3. Agro 3, nós temos um recuo até a média de 21 ou média de 34. É um papel mais difícil, sim, de operar, bem mais difícil de operar, porque a gente vê que é um papel mais sujo. O gráfico é sujo, é cheio de sombras e, enfim, eu não gosto muito de operar esse papel, mas está nos apresentando uma oportunidade aqui. E qual é essa oportunidade? Oportunidade simples de retorno à média. O papel fez este movimento, rompeu toda esta zona de consolidação, recuou até a média de 21. O rompimento, aliás, até agora não teve rompimento da máxima dos candles aqui próximos da média de 21. Tivemos este candle que não rompeu a máxima, tivemos este candle que não rompeu a máxima, ao contrário, né? E agora a gente está tendo este candle aqui. Rompendo a máxima possibilita uma tomada de posição em Agro 3, tá? Inclusive agora sim com estocástico sobrevendido, o que é bastante interessante. É muito interessante quando a gente tem uma perna de alta, um recuo mais fraco ou uma tendência de alta, coisa que ainda não aconteceu aqui, mas que pode acontecer, tá? De qualquer forma, é fácil de identificar que esse movimento de alta é sim mais forte do que este recuo aqui por enquanto, né? E com este desenho formado no gráfico, a gente tem aqui também um estocástico sobrevendido, o que torna ainda mais atrativa esta região aqui para uma tomada de posição. Agro 3 aí, portanto, tranquilinho. TASA, bom, TASA tá um problema, porque antes de ontem não, na quinta-feira eu fiz um day trade, fui estopado em TASA. Na sexta-feira eu queria fazer um day trade, não achei uma boa oportunidade de se fazer. Agora eu estou vendo aqui um gráfico cada vez mais interessante em TASA, eu posso estar errado, mas Taurus não, né? Taurus Armas está bastante interessante. A gente vê aqui uma divergência no estocástico. A gente tem aqui um fundo mais baixo. E aqui a gente tem fundos no mesmo nível, quando não há uma leve divergência de alta aqui, tá? Primeiro ponto, nós temos isso. Segundo ponto, o que nós temos? Nós temos os preços na região da média de 34 e se segurando nesta região. Fora isso, agora nós temos um 9.1. Nós temos agora um 9.1 pequeno, com um candle que não chama atenção, e isso é o melhor, porque nem todo mundo presta atenção em candles desse tamanho. As pessoas costumam prestar atenção em candles deste tamanho, em candles assim, ou em candles assim. Mas um candle comum desse tamanho, as pessoas geralmente não prestam atenção. E um candle desse tamanho, dando 9.1 com um cenário desses, me chama bastante atenção.
pelo menos para vir testar aqui o topo anterior, o que já daria aí para perto de 20%, tá? Tasa bastante interessante. Prio 3, nós temos um 9.3 aqui em Prio 3. Inclusive deu na quarta-feira um disfarce de venda. Esse disfarce de venda não foi ativado. Tivemos depois um inside bar que também não foi ativado. E agora engatilhamos o 9.3 aqui. Tá? Por que o 9.3 é aqui? Porque este daqui, embora seja um candle de baixa, ele é o candle cujo fechamento é o mais alto na perna atual, portanto ele é o candle referência. Tivemos, portanto, mais um candle 9.3 aqui formado. O rompimento desta máxima possibilita uma tomada de posição. Bom, os papéis que eu anotei foram esses. Fora esses papéis, pediram para eu analisar RLog3. Aliás, tinham pedido para eu analisar mais outros ativos que eu já tinha anotado, que seriam análises minhas mesmo. Então, está aí no meio, já foi falado. Mas especificamente, que eu não tinha me atentado, pediram para analisar RLog3. Vamos ver o que está acontecendo em RLog3. Bom, RLog3 está formando sim aqui um 9.1, tá? Ele está meio que numa zona de consolidação. Isso significa que a chance desse 9.1 falhar é um pouco maior. É um trade um pouco mais agressivo, mas tem um 9.1 aí, tá? Tem um 9.1 aí. Eu acho que uma posição mais segura seria esperar o rompimento de toda esta região aqui para uma possível verificação de uma tomada de posição futura aí, tá? Eu prefiro aguardar. Aqui para mim está bastante consolidado, só para fins de estatísticos. Vamos lá, ó. Aqui nós tivemos um 9.1. Vamos ver o que aconteceu com esse 9.1. Stop estaria aqui ou aqui, por exemplo, deu loss. Então ele teria chego a dar 2% de alta, tá? Vamos ver o próximo. 9.1 aqui. Não ativou, perdeu 9.1. 9.1 aqui. Não ativou, perdeu 9.1. E agora temos um 9.1 aqui. Vamos ver se vai ativar. Pode ser que ative, tá? Porque como fechou, se não fechou na máxima, fechou exatamente na máxima, então é mais fácil ainda de ativar o 9.1. Se ele abrisse já gapado acima de toda essa região aqui, seria ainda mais bonito de acontecer, tá? Lógico, não com um gap tão monstruoso, mas um gap um pouco mais saudável, mas já com um gap de fuga seria bastante interessante de acontecer. BPAN 4. BPAN 4. Bom, BPAN 4 nós temos aqui, deixa eu pensar. Temos um candle referência aqui. Este é o candle referência. E só. Não vejo nada em BPAN 4, tá? Não vejo nada. Isso daqui não é um inside bar, porque a máxima desse candle, acho que foi igual à máxima desse candle, ó, 10,24 com 10,24. Então não temos um 9.2 formado, porque para ter um 9.2 formado, vamos desenhar de preto aqui, já que o candle é preto. Esse candle aqui teria que fechar abaixo da mínima do candle referência, tá? Então não temos um 9.2, não temos um 9.3 aqui, porque para ter um 9.3 precisa se formar mais um candle de queda aqui. Então nós não temos, ou um candle de alta, não tem problema ser um candle de alta, desde que ele não rompa a máxima, o fechamento do candle referência, desde que ele não rompe este ponto aqui, tá? Então BPAN não tenho nada. Pediram também para eu analisar EG3. EG3 nós temos no gráfico semanal, daí um inside bar, tá? E eu acho que eu até analisei esse papel no vídeo semanal. Eu tenho certeza que eu analisei esse papel no vídeo semanal. Nós temos sim inside bar aqui. Não gosto muito dessa região, porque tá meio... não tá limpa, tá? Mas nós temos um inside bar aí.
Ipera sim, também me chama atenção. Nós temos aqui um preço de fechamento de reversão, inclusive ó, no vídeo semanal eu cheguei a colocar um alarme aqui para mim. Vamos ver como é que vai se desenvolver. Qualquer coisa que você quiser saber mais detalhe, dá uma visualizada lá no vídeo semanal. E a Rumo no vídeo semanal também foi analisada, tá? Temos um preço de fechamento de reversão aqui, rompimento da máxima também possibilita uma tomada de posição. Lembrando novamente que isso daqui estou só analisando estratégias, não estou recomendando nada, tá? Inclusive eu coloquei aqui um alarme para tocar para mim nessa semana aí. Vamos ver como é que vai se desenrolar isso daí. Bom, vídeo longo, embora seja diário, tinha bastante oportunidades aí. E é isso, pessoal. Um ótimo fim de domingo para vocês. Bons trades amanhã. A gente vai se falando. Até mais.